E a cada cliente que eu atendo é uma ficha que cai e eu posso me curar mais aquela partinha ali. Então eu tenho praticado muito o perdão, o amor próprio, entrar em estado assim, eu também mereço, porque até isso a gente pede. Parece que é uma crença assim, não mereço, não sou digna. Por quê? São aquelas coisas acumuladas no inconsciente que está impregnado aqui que me prende. Então, quando eu vou limpando, vou fazendo minha Sim. harmonização diariamente, porque é diário isso. Essa limpeza tem que É acontecer diário. todos os dias. E aí a gente vai Todos os entrando dias. nesse estado de merecimento, né? Então, ai, Sim. Então, primeiro me conta. Então, se apresenta aí para eles, fala para eles de onde você é e vamos conversar. Fica tranquila que a gente vai bater um papo aqui, que nem eu converso com todo mundo, a mesma coisa. Conta aí pra gente, Fê. Tá bom. Sou natural de Jundiaí, tá? E me formei em administração de empresas. Sempre fui muito cética a tudo isso. Por 20 anos fui evangélica. E, de repente, alguma coisa começou a assim, tem que existir alguma explicação para muitas coisas. E a minha primeira transformação foi na busca de alimentação saudável. Aí eu conheci que colocando as águas no sol, nas garrafas, para energizar, mudar o pH. E até então, ainda praticando a religião, tudo, falei assim, não é possível que tenha algo de ruim aí, né? De mal, tudo era... O pessoal colocava maldade em cima. E aí eu falei, não, mas tem alguma coisa a mais, né? E despertou em 2016 a vontade de ter um negócio próprio, alguma coisa. Eu não sabia ainda em qual área. Aí, voltando um pouquinho para trás ainda, em 2010 eu conheci o Segredo, só que praticando ainda a religião e tudo, com um monte de coisas que não podia, a única coisa boa que eu tirei daqui era a vaga de carro. Então eu falei assim, então eu vou mentalizar, quando eu for sair em algum lugar, por mais movimentado que esteja, a minha vaga vai estar lá. E dava certo. Só que aí não consegui me aprofundar muito por conta da religião. Aí em 2016 eu fui estudar também como a oportunidade de ter alguma coisa, trabalhar online, fazer o Fórmula também. E eu ganhei esse livro aqui, Quem Pensa Enriquece. Só que ainda com muitos preconceitos, crenças limitantes, né? E aqui acho que o maior proveito que impactou foi assim, faça sempre algo a mais para o seu cliente, ande uma milha extra, sabe? No sentido de levar algo a mais, né? Aí depois, em 2018, 17 para 18, minha mãe mandou um vídeo para mim da Cristina no YouTube, dizendo que todas as doenças assim tinha um significado emocional, então era de acordo com o que eu pensava, e a doença vem para me falar, me informar alguma coisa, olha, muda isso, esse seu pensamento que você pode se curar. Eu falei, gente, não é possível. E aqui ela falou também assim no vídeo que muitas pessoas estão perdidas na vida, porque nunca fizeram um mapa astrológico, um mapa pessoal. Eu falei, o que é isso? Nunca ouvi falar. Deixa eu só fazer uma pergunta. A sua mãe também era evangélica? Por muitos anos. Mas quando ela te apresentou o livro, ela também era? Sim. Tá. Né? Tava se abrindo já. Tá. Tá. Aí eu falei, gente, o mapa... E só que, o que despertou? Quando, assim, eu fui conhecendo ela, como ela falava, como ela transmitia mensagem, eu falei... Gente, não tem maldade aí. É um coração puro, é uma pessoa iluminada. Só que, por ser da igreja, então as pessoas, cuidado, não entra nessa. Olha, cuidado, você vai mexer com coisas. E eu já comecei, eu comigo mesmo. Que coisa, eu brigando aqui comigo. E fui fazer. E fiz lá meu mapa astrológico. E lá na casa de conhecimento, de estudo, tinha lá. Nossa! Incrível, você tem 7 planetas nessa casa de conhecimento e a sua missão está muito ligada à espiritualidade. Ai, mas como assim? Será que eu vou ter que virar pastora? Ai, o que será isso? Aí
não contém tanto. Eu fiz meu mapa numerológico também e fui estudar a numerologia cabalista. E Legal. aí, cabalística, daí me formei e falei, vou começar a levar essa informação para as pessoas, porque muito Legal. me ajudou, os números, a vibração. E foi o primeiro acesso que eu tive ao pêndulo, à radiestesia, porque daí eu tinha Sim. que analisar a assinatura, se estava vibrando positivo ou negativo. Eu falei, nossa, eu nunca mexi com isso, será que funciona, né? Esse é o que eu Uhum. ganhei do seu treinamento. Aí eu fui, comprei, cheguei em casa, falei pro meu marido, ó, analisei, vamos ver a assinatura. Eu não sei como funciona isso, eu não tenho mediunidade, não sou nada. Falei, tudo isso, falei, mas vamos por aqui. Aí comecei assim, essa assinatura é positiva ou negativa? Se sim, roda sentido horário, se não, anti-horário. Começou a rodar. E meu marido, gente, incrível. Foi. Ai, que Aí legal. como eu queria fazer uma milha extra, fazer algo a mais para os meus clientes, né? Uhum. E despertou, eu conheci você nas redes sociais, despertou, falou, assim, veio de encontro, tá aí. A radiestesia, a mesa, eu posso fazer harmonização, além de eu fazer um mapa para as pessoas, eu posso também harmonizar a vida da pessoa, equilibrar. E veio assim, foi casando. E claro que a gente nunca para de estudar nessa jornada, né? E Nunca. não parei, estudo, estudo, estudo. E estou apaixonada pela física quântica, todas essas descobertas, as Que vibrações. legal. Apaixonada. E Bom, você está atendendo, você está tô trabalhando. Está trabalhando. trabalhando. Como é que Então, está esse processo do trabalho aí? Muito legal. Você está falando de umas maravilhoso coisas bem assim. bacanas que eu vou complementar depois aqui. Como é que Tá. está esse processo do trabalho, Fê? Olha, é de Deus mesmo, é divino, porque em época de crise, de pandemia, sabe? Eu Uhum. continuo atendendo online, né? Porque a Sim, energia lá, nós sim, captamos tudo, a pessoa autoriza e eu consigo entrar, fazer a harmonização dela. E é uma bênção, assim, no sentido de meu trabalho não foi prejudicado e sim, ainda aumentou, porque o desespero, o medo das pessoas, né? Então aumentou ainda mais, assim, a oportunidade de eu ajudar mais pessoas sim, nesse período que nós sim, estamos passando. E é incrível porque, assim, como eu falei na entrevista que eu participei da TV, ela potencializa a cura de pessoas que estão no processo de doença, fazendo tratamento convencional, médico. Então, aqui eu vou ajudar com a mesa na harmonização da pessoa, no ajuste, no equilíbrio, para potencializar aquele tratamento dela, ela se curar mais rápido, como sim, atua na prevenção. Então, sim. pessoas que, eu tô com medo, eu tô no desespero, Fernanda, como que pode? Não, vamos fazer essa harmonização já para você restabelecer esse equilíbrio, né? E vibrar no amor, na paz, porque em crise e fora de crise, o nosso normal é vibrar no amor e na paz. Não Sim, tem por que entrar nessa grande massa que quer nos contaminar. Então, eu amo, eu tô exatamente. amando. Ah, e como é que foi essa história aí da entrevista? Conta pra gente quando as meninas, enfim, as meninas me mandaram, receberam lá no suporte, falei, caramba, que legal, que delícia. Como é que foi isso? Você é de Jundiaí? Isso, eu estava morando em Jundiaí, até mesmo esse negócio de querer um negócio próprio foi por Uhum, conta que meu marido, ele já foi transferido assim, em pouco período, assim, 2 vezes de estado. Então, de tá. 2013 a 2017, nós moramos no Rio de Janeiro. Depois, em 2017, eu mudei para Andradas, em Minas. E Tá. quando foi, eu tenho 2 filhas, aí eu com a Uhum. Clarinha pequena e nenhum familiar por perto, eu pedi para se ele deixava eu morar em Jundiaí um pouquinho, ele iria todo final de semana, continuando o Tá. trabalho aqui em Andradas. E aí lá eu abri meu espaço holístico, minha mãe ficou cuidando da Clarinha. E aí lá, com esse espaço holístico, eu fui convidada a dar essa entrevista na TV. E como é que foi? Me conta. Ai, que delícia. Ai, foi uma delícia, assim, uma delícia, porque levar essa informação, porque é muito novo tudo isso para as pessoas. Sim, E aí, quando fala, como assim fazer um checklist da minha vibração, da minha saúde, para fazer a prevenção e até mesmo o pêndulo aqui informa se ela tem que fazer procurar um médico, fazer os seus exames de sangue para ver tudo, como que tá. Tudo isso informa. Então, levar essa informação
acho que a minha ansiedade estava tão grande no dia que eu até atropelei as palavras, né? É normal, Assim, né? falei, não, depois foi acalmando e agora eu sempre estou publicando esse vídeo que muito me ajuda, sabe? Levar isso para as Sim. pessoas. Isso porque gera, como você está estudando essa questão da divulgação e tudo, ele gera autoridade. Não porque você é mais autoridade ou entende mais porque apareceu na televisão, não. Mas se alguém viu o seu trabalho, reconheceu, valorizou o seu trabalho e por conta disso teve vontade de apresentar, então na verdade não é o aparecer na televisão que dá autoridade, é a autoridade de fazer o que se faz bem feito que gera o convite para alguma divulgação, no caso a televisão e tantas outras maneiras que a gente tem de divulgar, né? Porque é o valor que vibra internamente, né? Então a gente não tinha planejado essa conversa hoje, foi da noite pro dia que a gente pensou nisso, falei, caramba, seria tão legal se ela viesse. E é aquele exemplo que até você deu já uma vez, que quando nossa energia está no lugar, tudo, o universo sabe, então tudo vem de encontro, né? Então se eu não tivesse preparado de ir trabalhando e atuando todo dia, eu ia falar, não, tem que preparar, tudo não dá, é muito... Não, e eu falei, não, vai ser de coração e o que eu tenho para passar vai ser a verdade, né? Nada mais que a verdade. Isso. É só isso que a gente, que eu prego todo o tempo, assim, né? A gente não precisa mentir para nada. É o que eu falo, só a verdade nos libertará. E assim, não tem porquê. Qualquer coisa que venha a ser uma mentira, no fundo tem uma dor, né? É a ausência de alguma coisa, é o vazio. Então, por isso a gente fala assim, essa fome de quê que gera uma mentira para se proteger de alguma coisa. No final tá tentando se proteger, e quando você tenta se proteger, você está se fechando. Quando você está se fechando, você está justamente indo contra o fluxo. Tudo que pode entrar não está entrando, porque você está fechada para isso. E aí dói. E nessa nova profissão, atendendo tudo, vem muito de encontro com o que você falou. Eu não estou no meu estado de perfeição e de limpa, virei santa para poder fazer isso daqui, não. E a cada cliente que eu atendo é uma ficha que cai e eu posso me curar mais aquela partinha ali. Então eu tenho praticado muito o perdão, o amor próprio, entrar de estado assim, eu também mereço, porque até isso a gente pede. Parece que é uma crença assim, não mereço, não sou digna. Por quê? São aquelas coisas acumuladas no inconsciente que está impregnado aqui, que me prende. Então, quando eu vou limpando, vou fazendo minha harmonização diariamente, porque é diário isso. Essa limpeza tem que acontecer todos os dias. E aí a gente vai entrando nesse estado de merecimento, né? Então, sim. Eu tô muito feliz. E eu até falei ontem isso no programa aqui, e vai de encontro com o que você está falando. Então, o que você está falando está validando o que eu disse. A questão é a seguinte, as pessoas aprendem, porque existe muito conhecimento, né? Mas existem algumas práticas, né? Então, hoje a radiestesia, você tem uma ferramenta que você utiliza para identificar processos, identificar onde está o desequilíbrio, como você trouxe aí a questão da Cristina Cairo, ela fala dos desequilíbrios nos órgãos, nos sistemas, no nosso corpo físico. E qual é o padrão emocional que gera esse desequilíbrio? O que a radiestesia vai te dar? Ela te dá a capacidade de buscar o órgão, entender qual é o órgão que está em desequilíbrio, identificar a partir desse órgão, que às vezes nem está doente ainda, né? Não, ele só está em desequilíbrio, então funciona como essa prevenção. Você começa a olhar para esse padrão antes de materializar a doença, né? E equilibrar. Aí o que eu queria trazer é que quando você tem uma ferramenta e que a radiestesia aparentemente parece algo novo, mas ela é muito antiga, né? Como eu explico, eu explico no curso, que assim, antigamente não se tinha os poceiros, eles não sabiam onde eles tinham que furar, né? Eu grifei essa parte para falar. Essa parte é incrível, eles não sabiam. É incrível, onde eles tinham que pega o furar. graveto e a funcionária, e eu tenho uma funcionária que trabalha aqui comigo, ela falou: sim, meu pai fazia isso na roça mesmo, para identificar onde tem água. Então eu falo, ai, que incrível! É verdade. Tudo vem de encontro. O meu avô, o pai da minha mãe, que eu não cheguei a conhecer, ele morreu em janeiro, eu nasci em agosto.
Mas ele era poceiro. E era assim que ele fazia, né? Então, por quê? Só para o pessoal aqui entender. Quando você vai fazer um poço, você precisa saber se ali tem água. E antigamente ninguém sabia. Como é que vai saber se tem água ali? Não existiam outros equipamentos. E então era feito com um graveto de árvore mesmo, né? No formato de uma forquilha. E eles iam caminhando, colocando a mente deles, buscando água. Então eles se conectavam com água, onde quer que essa água existisse. Iam caminhando, fazendo uma pequena pressão com esse graveto. Conforme eles caminhavam e buscando a mente conectada ao objeto que eles buscavam, quando eles encontravam o objeto, esse graveto vibra. Então pode cavar que ali tem a água. E assim é que foi desenvolvendo esse trabalho de radiestesia. É uma conexão da mente com o objeto. Então, se eu estou conectada na minha mente, buscando onde é que naquela pessoa tem o equilíbrio, o desequilíbrio, perdão, quando eu buscando desequilíbrio, quando eu encontro desequilíbrio, o pêndulo vibra, mostra. E aí a gente tem condições de... Então é como se a pessoa fosse o terreno, né? O desequilíbrio é a água, eu estou conectado com o objeto que estou buscando. Quando eu, radiestesista, encontro esse objeto, que aí é o desequilíbrio. Onde está o desequilíbrio? Quando eu encontro naquele órgão específico, ele vibra. E aí eu tenho condição de cavar o buraco, encontrar a água e trabalhar naquele aspecto que está em desequilíbrio. E aí você tem uma ferramenta, Fê, veja se faz sentido para você. Porque para mim foi assim. Eu já tinha também estudado um monte de coisa e tudo fazia muito sentido para mim. Mas eu não tinha encontrado... Eu encontrava várias maneiras de identificar o problema. Né? Então, o mapa me dava mapa astrológico, mapa numerológico. Era um mapa, ele me dava onde estava o problema. Mas nenhuma ferramenta me dava como é que eu resolvia o problema. Ah, tá, legal. E agora, o que eu faço com essa informação? Era isso. Quando eu conheci o trabalho de radiestesia, né, eu comecei a conseguir colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido. Porque antes estava só no meu campo da consciência, mas eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí veio a radiestesia, que foi o primeiro passo de todos que eu comecei. E aí, o que você falou, todos os dias. Tem gente que aprende as técnicas, não faz. Ah, mas não melhora. Mas você tá fazendo? Não. Se não fizer, não melhora mesmo. Tem que tomar 10 cartela do comprimido, tem 30. Se não tomar o comprimido, não vai melhorar nunca. Ah, mas eu comprei. Ah, tá. E daí que você comprou? Tem que tomar todo dia, no horário certo, na dose correta, para fazer o efeito necessário, que é exatamente o que você falou, todo dia usar. Né? Então, como é que foi esse processo para você? Você estudou, entendeu um monte de coisa, e eu tenho certeza que tudo que você estudou, na hora da consulta, você tem ferramentas para conversar com a pessoa, você tem terapêutica para dar para ela. Mas o quanto a radiestesia, quando entrou, fez essa diferença? Né? Como é que é isso? Enfim, vamos bater um papo aí para eu entender como é que é isso na sua estrutura, nos seus atendimentos. É isso mesmo, porque no mapa também traz as lições, né? Os desafios que a gente tem. Traz algumas dívidas, então, mas também traz os números me dá a condição de superar aquilo. Só que não é só ir agora, vai, tchau, vai embora, né? E aí? Eu queria fazer esse algo mais. Então, eu fiz o manoterapeuta todo, também trabalho com música quântica, também faço as terapias. Mas, assim, essa radiônica que é a minha queridinha. Porque ela mostra, assim, os detalhezinhos, né? Ela pega. Então, assim, se é um desvio, um desequilíbrio que não... ela mostra, assim, no pulmão. Então, vamos lá, vamos ajustar, harmonizar, equilibrar. E aconteceu esse final de semana. Real, minha filhinha, 2 anos, começou... passar mal, assim, virose que fala, e a gente, na época de pandemia, não pode ter nada que já fica pior ainda. Né? A Clarinha, a Clarinha. A Clarinha, Aí, enquanto ela ficou lá com o pai dela na sala, já vim pro escritório, fechei a porta, já me harmonizei, fiz o alfa e já comecei. Existe algum desequilíbrio de influência interna? E fui vendo tudo aqui. Aí já apontou alguns órgãos aqui, que ela estava mais fragilizada, com desequilíbrio.
Fiz toda a harmonização, bonitinha. Falei assim, eu sei que rapidinho ela vai... Foi sábado e domingo, segunda ela estava ótima. E assim, eu falo, gente... E mesma coisa, minha funcionária com problema com o carro. Toda hora, não pegava, mas o mecânico ia lá, olhava, não tem nada seu carro, não tem nada. Mas não pegava, não funcionava. E aí eu falei assim, vamos fazer a harmonização do seu carro? E eu fui, anotei tudinho, as partinhas todas do carro e fui perguntando, existe desequilíbrio aqui? Sim, sim. Fui harmonizando item por item. Até brinquei com ela. Falei, nossa, hein? Era mais fácil falar, harmoniza o carro inteiro, porque tudo estava em desequilíbrio. Aí depois pediu para potencializar ainda mais alguns dias nos gráficos, né? Deixar lá para fazer a limpeza total. Ela falou, Fernanda, todos os dias o carro funciona perfeitamente, não deu mais nenhum problema. Eu falo, nossa, é divino, né? Como, assim, eu falo muito assim, que Deus deixa as ferramentas, a inteligência pra gente usar da melhor maneira. Não é assim, é só fazer uma oração e ficar aqui de braços cruzados. Não, tem inteligência, ferramentas, vamos usar? Vamos. Então é nesse sentido. Eu sou muito assim da ciência também, muito... quero... comprovar, se não tem nada de, né? Eu falo que agora eu falei assim, na verdade que as pessoas chamam de oculto é ignorância, né? Pra mim que o oculto tá na ignorância de não saber, porque conhecereis a verdade e ela te libertará. Te libertará. E o que Sócrates já falou, conheça-te a ti mesmo, né? Então é até redundante, mas é isso, não tem outro. Né? Essa inteligência que habita em nós, porque se Deus está dentro de nós, tem uma razão da gente estar aqui, né? Para a gente manifestar, para a gente trazer, então, cada um com a sua função, para que a gente seja esse curador, né? Então, tantas pessoas precisando. E me conta, tem alguma situação que você contou do carro, e é bem legal essa história do carro, porque eu sempre digo assim para as pessoas aqui, tudo que eu chamo de meu tem a minha energia. Então, se o meu carro está desequilibrado, é porque em algum ponto, eu que sou o passageiro, o motorista, né, o condutor desse carro, tenho um desequilíbrio. Então, eu sempre brinco que assim, se bate atrás, o que está te empurrando? Por que você não está andando? Por que as pessoas têm que ficar te empurrando e você não faz nada? Ou por que você está invisível, que ninguém está te vendo e está te atropelando? Cadê a sua energia? Onde é que você está? Se bate na frente, por que você está empurrando todo mundo? Por que você não enxerga os outros? E aí, tantas outras variáveis, que aí você tem um monte de outras variáveis. Mas é só para as pessoas entenderem que tem mais do que só o carro, né? Tudo é vivo. E, além desse exemplo, você tem algum outro que você pudesse dividir com a gente? Assim, uma coisa de um atendimento que você fez, um trabalho, um processo, em que a pessoa estava de um jeito e qual foi o resultado de fato? Tem algum, assim, que você pudesse dividir com a gente? Bom, tem um também que eu fiz uma harmonização, sempre assim, a mesa eu também costumo perguntar quantas sessões a pessoa precisa fazer para ter o equilíbrio. Então, normalmente pede 4 sessões para ela fazer um tratamento mesmo, né? E certinho aqui, porque às vezes um só também não gera grandes resultados. Tudo tem uma sequência, né? Certinho. Sim. E uma vez apontava muito assim um desequilíbrio de uma pessoa num órgão, um determinado órgão dela mais feminino, né? E ela falou que sim, ela não contou a história toda dela, não abriu, mas apontava um desequilíbrio. Ela falou que sim, tinha passado por um processo doloroso de um aborto e tudo mais, né? E apontava que todas as vezes para harmonizar, potencializar a harmonização dela nesse órgão naquele dela. Ponto. Isso. E então eu falei, nossa, que lindo, como mostra tudo mesmo. E ela falou que depois ela sentiu a paz e o alívio dentro dela, assim como foi melhorando, foi curando, né? É uma dor também que ela passou, não só afetou aquele órgão, né? Mas o emocional, tudo. E, graças a Deus, ela conseguiu restabelecer o equilíbrio com a ajuda da ferramenta. Que legal. E bem recente comigo mesmo, eu uso para mim, para tudo. Então,
onde eu vou, eu levo ela na mochila. Então, eu tinha que... O apartamento que nós mudamos, né, do 2017 para cá, então ficou para vender, porque foi de surpresa também. Ah, foi transferido para outro lugar. E aí a gente precisava vender lá o imóvel. E tava parado e tudo. Aí, rolar. E 2 semanas atrás eu falei, vamos lá. Vamos levar. Ele tirou uns dias, uma semaninha aqui de férias, né? Eu falei, vamos até lá. Peguei a Clarinha e nós fomos embora. Levei a mesa, cheguei, fiz a limpeza também física, levei o anil, levei tudo, fui fazendo o Pai Nosso, limpei tudo, Aí quando tava tudo limpo, sentei e falei, posso fazer a harmonização, né? Pedindo aqui, sim, o ambiente aqui está tá harmonizado, tá autorizado, sim. E aí comecei, assim, sabe, trabalhar na mesa, assim, o divino era, assim, a venda ou aluguel nesse momento, né, de imediato, para não parar. E aí foi assim, tava assim, perguntei a porcentagem, né, da venda. Então, assim, a venda deu 100%, o aluguel deu 85%. E aí eu conversei com meu marido naquela mesma hora. Eu falei assim, vamos esperar até... Vamos ver aqui um negócio. Até quanto tempo eu espero se não vender pra gente alugar, para os prejuízos não ser tão grande, que é condomínio, é um monte de coisa, né, que vai... E aí aqui apontou 3 semanas, né, que 21 dias. E se até em 3 semanas não vendesse, poderia liberar para o aluguel, né? Pra gente. E aí, eu falei, vamos fazer uma oração agora também junto aqui. Então, eu e ele fizemos. Em seguida que terminou a oração, já a corretora bateu na porta lá, que ela mora dentro do condomínio, e falou assim, Fernanda, vamos fazer o seguinte, que ela tinha até já arrumado uma pessoa interessada para o aluguel. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos esperar até 1 mês, Fernanda. Se não vender, a gente aluga, pode ser? Falei, nossa. Mas assim, aí o Bruno falou, nossa, você ouviu nossa conversa. Ela falou, não. E pra, assim, depois voltamos. Na semana seguinte, coisa que estava totalmente parada. Assim, 5 pessoas foram... tivemos a visita lá de interessados e quando foi esse sábado agora, fechou a venda. Tudo, mas assim, nos mínimos detalhes, assim, é ferramenta, é quântico, é vibração, é tudo, puxa tudo e pega tudo certinho. Quando a gente fala, né, parece mentira, não parece? Parece. Por isso que eu preciso trazer gente aqui para dizer, porque senão parece que sou eu que quero ficar falando pro povo. Mas é porque eu vejo isso na minha vida, né? E todo mundo fala, Andresa, a sua vida é tão fácil. É verdade, mas não é que eu fico tentando forçar o universo, que nem você, do jeito que você colocou. Olha, existem as 2 possibilidades, a venda e o aluguel. E se era divino vender e alugar, porque às vezes não é, né? Às vezes precisa de um tratamento anterior, algum processo anterior a essa venda ou aluguel. E aí você colocou lá que de 0 a 100%, quanto é divino a venda? Deu 100%. E de 0 a 100%, quanto é divino o aluguel? 85%, né? Que você falou? Isso. Então, assim, os 2 são divinos, porque mas a venda estava mais propícia. Só que teria que aguardar um pouquinho. A partir desta informação, existiu uma decisão, né? De vocês, então, vamos aguardar. Então, assim, você tem as orientações, e aí, em cima dessas orientações de como a energia está, você... consegue aí fazer as suas escolhas um pouco mais conscientes e assumindo a responsabilidade desse processo. Só que aí a gente não fica dando tanta cabeçada. E o trabalho de harmonização, ele limpa tudo do próprio medo que nós mesmos temos, né? Do apego que às vezes a gente tem. Porque eu digo assim, muitas vezes a gente quer vender uma casa, mas essa casa ou esse carro ou essa situação era uma casa, por exemplo, foi de herança da minha mãe. Então, assim, às vezes você não quer vender, você precisa vender. São coisas completamente diferentes. Por que não vende? Porque no fundo você não quer. Porque tem a dor, tem o apego. E os trabalhos, as harmonizações com uma constância, ela vai fazendo o quê? Vai limpando todas aquelas dores e processos que vai existindo nas pessoas que geram o apego.
né? Isso. Então, eu acho que isso é legal a gente entender para a gente trabalhar com a radiestesia, porque a radiestesia, ela não é espiritual, né? Ela é energética, né? Só que quando a gente passa a entender, então para quem está começando e falar, que nem você, será que essa questão de espiritualidade, eu sei porque tem muita gente, e eu não julgo não, sabe, Fê? Porque infelizmente, durante muito tempo, tem muita gente fazendo besteira, né? Só com a espiritualidade? Não, com tudo. Com tudo, né? Então, a gente tem que ter... eu digo, hoje eu até escrevi, e eu falo sempre assim, que qual é a natureza da cobra? É picar. Sabendo que a cobra pica, e que essa é a natureza dela, não estou julgando, é a natureza dela. Sabendo que a cobra pica, quem tem que tomar cuidado com a cobra sou eu. Então, assim, isso é não ser ingênuo e ignorante, e sim puro, né? Compreendendo. Eu entendo os processos e eu escolho por qual caminho eu quero seguir, né? Então, eu acho que esse movimento, para quem tem medo, dificuldade, a radiestesia é um começo, né? Para você compreender, tirar esse oculto e ver que é tudo muito mais belo e tudo tão divino quanto qualquer outro trabalho energético e espiritual. Com a diferença, é o nosso coração que está ali. E aí vai depender do coração de cada um. E o que eu aprendi também, tenho aprendido que, assim, no caso do apartamento, né, o processo do desapego, mas, assim, a intenção foi deixar ele tão... Eu fiz uma limpeza tão grande, assim, de deixar um cheiro bem gostoso, de colocar todos os óleos essenciais, pensando em tudo, porque... E a nossa oração foi no sentido, assim... que a família que compre seja tão feliz e abençoada aqui como nós fomos. Então, assim, a entrega é sempre de fazer o bem para o outro. Então, se eu coloco essa... Aí o universo ajuda a falar assim, não, ela quer abençoar. E ela deixou essa bênção aqui para outra família entrar e ser abençoado. E aí, fluiu. Só que isso daí assim, estudando... pra gente entender. Parece que é tão simplesinho, mas é nessa busca, nessa limpeza constante, né? Da gente chegar e fazer essa oração querendo que a outra família seja tão feliz e abençoada. Então, essa é a entrega verdadeira, né? E isso que é o bem de trabalhar, né? É aí que tá. É aí que tá o ponto. Quem entender isso, entender que espiritualidade tá... Quando eu vivo a espiritualidade quando eu tô na padaria, quando eu tô na fila do supermercado. Não é lá no centro, ou lá na igreja, ou lá quando eu tô rezando. Não, é isso. É querer de dentro do coração o bem para o outro e para mim. O mesmo bem que amar é o próximo como a ti mesmo. E aí quando eu faço tudo com essa energia, né, com esse desejo, aí tudo, porque o fluxo se estabelece. Né? Porque não é para mim, para minha vida, que é o egoísmo, né? No sentido de tudo só para mim, mas sim que seja o bem para todos, o melhor para o universo, para todos os envolvidos. Aí não tem erro. E aí a radiestesia vem só para potencializar, para acelerar um processo, para limpar os processos que estão gerando dor. E aí, claro, cada assistido tem os seus processos mais densos, porque vem construindo, esse bloqueio tá maior, porque tem muita dificuldade. Cada caso é um caso, cada ser é único, né? Cada um está colhendo aquilo que plantou, mas com esse ganho de consciência a gente consegue fazer um monte de coisa. E eu vejo muito que os meus clientes, né, assim, tudo vem com a minha experiência, que eu tô vivendo de verdade, vivenciando aqui, fazendo o meu equilíbrio, fazendo a harmonização. E quando eu conto, assim, tão natural e espontâneo, aí a pessoa já vira... E eu nem tinha a intenção de falar, não, eu vou vender isso para ele, comprar minha terapia. Ela fala, mas você pode fazer para mim, então, essa limpeza também, esse equilíbrio? Eu falo, vamos fazer sim. Então, é gostoso de falar, de compartilhar. É gostoso, é natural. É natural, por isso que eu tô aqui todo dia, porque é gostoso, né? É o que você falou no livro que você leu, que embora não seja tecnicamente espiritual, mas olha como tudo é espiritual. Quando você entrega mais, né? Então ali era um livro de venda, de marketing, enfim, de riqueza, né? Mas a riqueza está em um lugar que não é o dinheiro.
é o valor. Quanto mais você entrega, então, quando você vai lá e faz uma oração, você podia querer só para si. Eu quero vender e é isso que eu quero. Mas quando você entrega mais, isso não precisa a pessoa estar ali, né? É mais do que isso. Quando você entrega mais, quando você fala, eu quero que ela seja tão feliz quanto eu fui. Ou que a pessoa, que eu não estou sendo feliz aqui, mas eu quero que a pessoa que venha, por isso eu me retiro, porque esta família, esta pessoa, esta casa, este lar precisa ser feliz. Este pedaço de terra, essa Gaia, esse espírito da vida que habita aqui, precisa ser feliz. Se eu não estou conseguindo, estou fazendo, sendo triste, fazendo desse lugar um ambiente triste, é porque possivelmente não é aqui que eu devo estar. Que isso seja bom. Então, esse é o entregar mais. E isso é espiritual, isso é entregar mais para a espiritualidade. Né? E aí tem o valor aí. E me conta, desses, quantos pacientes você já atende? Como é que tá essa questão aí de trabalho? Como é que a parte profissional tá? Olha, foi assim, como eu sou da turma do ano passado, é tudo muito novo, né? Tudo recente, então Bem recente. eu tenho assim tô fazendo tem algumas terapias em andamento, mas quando eu vejo que minha agenda não tá assim lotada, o que que eu faço? Eu faço meus estágios. Eu quero ajudar. Então, a minha funcionária, a filha dela, eu falo, vamos fazer a mesa, e ela tem as bênçãos, assim, que ela me conta, que ela traz, tá sendo a maior prova que eu tô vivenciando, porque eu tô fazendo ela se transformar. E eu fico numa felicidade quando ela chega e conta as coisas que estão acontecendo, que eu falo, nossa, mas como, né, além, parece que assim, é um trabalho e é um hobby, tá junto, assim, tá? junto. Isso. Tá junto, porque eu fico, não tem problema de ser sábado, domingo, e eu sentar e fazer uma harmonização, não, é tão prazeroso, então eu sei como é. Tá assim fluindo, mesmo. tá fluindo. Que legal, que legal, muito legal, Fê, bem feliz, assim, muito feliz, porque, nossa, é isso que eu quero, assim, é isso de verdade, é isso que me move, né, ver esse sorriso no seu rosto, tão feliz de estar fazendo essa transição. Eu tenho certeza que a família... Meu crachá, Ai, a que tem a minha nova profissão. Que delícia, a carteirinha Graças à minha já. mentora, Andresa, Que linda, linda. querida. Ai, Obrigada, Flor. Eu fico bem feliz, assim. Eu não faço pelo aplauso, mas a Leonina gosta de confete, né? Eu só não posso me perder nesse movimento. Mas, assim, eu fico feliz porque tanta coisa acontecendo e, de repente, a gente vê pessoas estão buscando se melhorar e melhorar o próximo. Assim, ser o curador mesmo, né? Não só para criar por si só, mas sim para curar essas dores que tem aí, esses desequilíbrios que eles vêm dessa inconsciência, né? Desse oculto no sentido do não conhecer. Tá? É sombra porque está no escuro. A gente só precisa pôr luz, né? Então, quando a gente põe luz, a gente coloca a lucidez. E aí somos aí soldados da luz. Então, estou bem feliz, de verdade. Eu também, muito. Gostei muito de te conhecer, assim, mais de pertinho agora. E me conta, como é que você está atendendo? Como que eles conseguem te encontrar? Se alguém quiser algum atendimento específico, algum tratamento nesse sentido, como é que é isso? Como é que eles te acham na internet? Como é que você está atendendo? Hoje a minha principal divulgação é pelo Instagram, Conexão Alma, né? Com 2 N's, que deu certo de fazer o registro. E eu tô terminando meu site também, conexãoalma.com.br. E fico super à disposição de atender essas pessoas lindas para elevar a vibração do nosso planeta, né? Porque construir um futuro melhor do amanhã. Porque eu tenho minhas filhas pequenininhas, eu quero que elas habitem num planeta melhor amanhã e depois. Então, eu tô firme nessa busca, que esse acho que é meu principal objetivo. Vamos deixar um planeta melhor, com mais amor, mais paz? Então, acho que esse é o meu propósito de vida daqui para frente. Que legal, que legal. Então, gente, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, a reportagem lá que você fez na televisão, para assistir, tá lá no canal dela, no perfil da Fê, então @conexão com 2 N's e o XAO, sem o tio, certo? Isso, alma. Isso. Conexão com 2 N's, alma. Sentiu, tudo junto. Vocês vão encontrar o perfil dela, lá tem a reportagem que ela fez, ficou super bonitinha. Se vocês quiserem, manda mensagem para elas ajudarem vocês, para quem estiver precisando.
desses atendimentos, enfim, desses trabalhos terapêuticos, tá bom? Então é isso, Muito Fê. obrigada. Obrigada, a gente está aqui há 40 e poucos minutos. Muita luz. Fica com Deus, leva esse Amém. sorriso aí para todo mundo que precisa e vamos também ser aquele que que coloca sorriso no rosto das outras pessoas também, né? Isso. E assim a gente se eterniza, porque é assim que a gente se faz eterno. O outro eternamente será grato, eternamente ficará feliz quando lembrar da gente. E a gente se faz que eterno assim seja. assim. Amém. Amém. Beijo, linda. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau. É.